Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe o irmão Serginho aí, na direção do programa A Voz da Restauração. Eu quero deixar uma participação aqui. Vou ler São João, ou primeira epístola de João, no capítulo 2, no verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o Justo. Aqui, João está dizendo que ele aconselhava para que não pecasse, né? Mas ao mesmo tempo, sabendo que todos nós falhamos, então ele recomenda, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. O que esse advogado faz? Ele intercede. Ele entra na brecha ali, né? Com o seu cliente. No natural é assim. Ele vai fazer uma intercessão por esse cliente. E nós sabemos que Jesus faz isso todos os dias. Quando nós confessamos os nossos pecados, as nossas falhas, Ele nos perdoa. Eu gostaria de deixar aqui fazer um resumo daquela história que o irmão Brana cita na mensagem Parado na Brecha, a respeito daquela irmã que ela era convertida desde sempre, né? Ou ela era da igreja desde sempre. Nasceu num lar cristão. E ela conheceu um rapaz que tinha recém se convertido. Então, se casaram. E aproximadamente uns 2 anos depois deles terem casado, ela sabendo, né, das tentações que ele passou lá fora, das coisas que ele praticou lá fora, e das tentações que ele sofria, porque certamente Satanás trazia aquilo na memória dele, como faz conosco hoje, e talvez punharia algumas daquelas coisas na frente dele de volta. Então, um certo dia ela disse para ele, querido, eu suponho que seja um pouco difícil para você. Sendo um novo cristão, disse, eu sou uma cristã desde garotinha. Para você, um jovem cristão, ter suportado todas essas coisas, as astúcias, tentações que acompanham depois de você ter pecado por tanto tempo. E realmente são. Ele disse, bem, isso tem se tornado uma batalha. E não é diferente, né? Conosco também é assim. Ela disse, eu quero que você se lembre de uma coisa. Se o inimigo perturbar em algum lugar e você cair e voltar ao pecado, não se afaste de casa. Eu quero que você venha para casa. Disse, você vai encontrar em casa a mesma esposa com quem você se casou. E disse, eu o ajudarei a orar para voltar e orar até alcançar a Deus, para que volte a Deus outra vez. Eu não quero que você permaneça fora. Disse, veja, eu casei com você sobre as bases, não do que você era, mas eu casei com você porque eu te amo. E ela disse, não importa o que você faça, eu continuo te amando. Eu me casei com você porque eu te amo. Olha o resultado da coisa. O homem naquele dia foi trabalhar, estava ouvindo isto se repetir na mente, né? No lugar onde ele estava trabalhando, ele disse, agora, como poderia um homem fazer qualquer coisa errada contra algo assim? Quando uma mulher que o ama de tal maneira que não importa o que ele fizesse, estava desejando que voltasse para tomá-lo outra vez e tentar isso outra vez. Bem? E agora o irmão Brana diz assim, agora você multiplique isso por 1 bilhão
e então você terá alguma ideia do que é o amor de Deus. Você já imaginou a tua esposa fazer algo contigo? Teu esposo fazer algo contigo? Alguém que você ama, alguém que você gosta, considera fazer algo contigo? E você dizer, não importa, não tem problema. Eu vou estar aqui igual. Nós vamos orar e nós vamos superar isso. Peça perdão para Deus e Ele vai te perdoar. E o amor de Deus é incomparável em relação ao nosso. E quando João diz aqui, rogo para que não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Então eu queria dizer isso para vocês, irmãos. Não interessa o que você fez. Talvez hoje você tenha feito algo que desagradou a Deus. Teu coração te condena nisso. Teu coração te acusa nisso. Vá a Deus, peça perdão, confesse isso. Se foi com alguém, confesse isso. A Bíblia não falha, Ele é fiel e justo. O próprio João diz aqui um pouco acima: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Que Deus nos abençoe. Que quando nós formos acometidos de algo, e isso não é só um adultério, não é só matar alguém, não é só roubar. Quando eu penso algo errado, aquilo deve me condenar. Aquilo deve me voltar a Deus e eu me acertar com aquilo. Então que Deus nos abençoe para que nós possamos estar sempre com a mente nisso. Eu preciso do perdão de Deus. E eu tenho um advogado hoje a meu favor, que vai fazer essa intercessão. Jesus Cristo o justo. Amém? Que Deus abençoe vocês, abençoe o irmão Sérgio e até uma próxima.